Vamos falar sobre como ter uma mentalidade forte, sabe, aquela mentalidade blindada que nós precisamos ter para poder agir de forma equilibrada, de forma menos emocional, né? Realmente você conseguir buscar o resultado certo, né, com base no nosso comportamento. A mentalidade forte, tá? É um prazer te receber aqui. Meu nome é Tatiane e eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Aqui, todas as manhãs, nós estamos nossa dose diária de desenvolvimento pessoal. Olha, por falar em manhã, à noite também, né? Todas as noites também, né? Vamos lá. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Esse mês, nós estamos falando sobre o projeto 149. O que é o projeto 149? São 12 ações. Não pode pular o banho gelado, certo? 12 ações onde nós estamos juntos, executando para que a gente consiga ser feliz, tá? Esse é o propósito de tudo. Essas ações eu estipulei, na verdade são ações que normalmente eu executo, como por exemplo, eu vou listar as 12 ações aqui, tá? Banho gelado, tá? Ler todos os dias 10 páginas de um livro ou 40 minutos. 3. Fazer uma refeição em família. 4. 15 minutos de meditação. 5. Você dar bom dia e sorrir para você no espelho. Tudo isso é importante, né? Vamos lá. 6. Você escrever sobre os seus sentimentos. 7. Você agradecer. 8. Vamos lá. 3 litros de água, claro, muita água. 9. Exercício físico. 10. Você dormir e acordar no mesmo horário. Tô com minha colinha aqui do lado, tá? Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. São 12 ações que nós fazemos, certo? 11. Alimentação saudável, claro. E por fim, tomar 15 minutos de sol. Essas são as 12 ações que eu coloquei aqui. Eu já coloquei aqui no destaque dos meus stories, tá bom? No meu Insta. Tem nos stories também. O tempo todo eu tô colocando. Mas o que eu quero falar hoje é sobre como ter uma mentalidade blindada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu. Nós estamos no 11º dia. Pois é, consegui chegar em 11 dias executando as ações. Ontem eu caí. Pois é, ontem eu caí. Eu não fui para academia ontem. Daí você fala assim, Tati, mas e agora? Você não foi para academia? A gente fracassa muito, né? Nós fracassamos muito. Só que o que é o fracasso? Vamos conversar sobre o que é o fracasso e como conseguir o sucesso. Aí que tá a grande sacada de tudo. O que é o fracasso? O fracasso é você desistir. Simples, tá? O fracasso é você desistir. Por exemplo, ontem eu não fui para academia. Por que eu não fui para academia? Olha a mentalidade blindada que nós temos que ter. Daí você fica pensando, ao invés de você entrar naquele âmbito emocional, você fala assim, caramba, ai, eu não fui para academia, eu não consegui. Daí você entra, né? Você entra aqui e começa a falar assim, poxa, eu sou um perdedor, um fracassado, eu não sou de nada. Você começa a desacreditar de você. A desacreditar de você. Como, por exemplo, eu percebi uma das coisas que tá falando sobre sol. Aqui também tá muito complicado você tomar sol todos os dias. Eu nunca tinha percebido o quanto é difícil, o quanto é desafiador você conseguir sentar lá para poder tomar um sol. Eu vou na pracinha, tá nublado, tá chovendo. Você fala assim, caramba, mas que fracasso, né? Que fracasso, eu não tô conseguindo. Pois é bem desafiador. Quando você começa a ter clareza, quando você começa a marcar, eu falo sobre os marcadores, né? Você começar a se acompanhar a sua performance, o seu desempenho, você começa a ficar mais aware, né? A mais ciente daquilo que nós estamos executando de fato. E você fala assim, caramba, eu caí, eu não consegui tomar meu sol, eu não consegui ir para academia, eu comi aquele doce, por exemplo, depois do almoço, por exemplo. E agora? E agora? Vai tudo pro vinagre? Vai tudo por água abaixo? Não. O que você faz? Nada melhor do que uma página em branco, né? Olha o dia amanhecendo. O que isso significa?
o poder do dia, o poder do amanhecer. É você falar assim, ok, o ontem é passado. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. Só que não é aquela coisa infantil. Ai, hoje eu vou conseguir, vou brigar. Não. Ó, o sucesso, ele exige mais. Por que eu visto essa camisa de sucesso exige mais? Porque você precisa estar de forma estratégica, de forma inteligente. Você para e se pergunta, por que eu falei? Ontem, por exemplo, eu não fui para academia como eu acabei de mencionar. Por que eu não fui para academia? Por um fato simples. Eu coloquei um monte de tarefas a mais, adicionais, que eu não estou acostumada a fazer. E eu fui deixando a academia para segundo plano e eu não priorizei. Eu fiz um monte de coisa e acabei deixando a academia sabe aquele importante, tarefas prioritárias? Pois é, aquele ranking de tarefas, nós temos na nossa cabeça o que é prioridade, o que não é. Portanto, o primeiro passo, quando você falha, quando você cai, é você parar e falar assim, olha, tudo bem, já foi, vamos aprender por que eu caí, por que eu fracassei, o que falta. Daí você vai lá e se organiza. Por exemplo, ontem eu coloquei inúmeras tarefas adicionais, o dia só tem 24 horas. É claro que eu não ia conseguir, é claro, se você vê, mecanicamente, certo? A estrutura do dia não me comporta, a não ser que eu dormisse menos. E isso é inegociável para mim, dormir menos, certo? Então, o que é prioridade? Para mim foi o sono. Então, quando você começa a entender por que você está fracassando, você começa a fazer seus ajustes. Esse é o segundo passo, você ter clareza e começar a fazer seu ajuste. Por exemplo, então agora eu entendi. Eu não posso ter tanto, a quantidade de tarefas tem que ser X para eu poder conseguir executar. Entende como é a dinâmica? Então você precisa se conhecer. Quando a gente começa a se conhecer, tudo fica muito mais claro. E você não vê isso como uma falha, você não vê isso como uma derrota. Você vê isso como um aprendizado. Simples assim. Isso é um aprendizado. Ok, eu ontem não consegui, por quê? Porque eu não priorizei, porque eu fui além da conta. Eu subestimei a quantidade de tarefas. Pronto, você não precisa ficar dando tapinhas em você, se machucando lá, falando assim, caramba, você é um fracassado, você falhou. Não. Isso é uma mentalidade blindada, entende? É você compreender seus limites, compreender os seus... literalmente são nossos limites, nós temos nossos limites. O tempo tem o limite dele, você não pode ultrapassar o tempo, você não tem como aumentar 25 horas, 24, 26 horas no dia, não tem como, percebe? Então você entender isso como um aprendizado e fazer ajustes, isso é ser estratégico, percebe como é diferente a forma de lidar? Você traz por um quesito muito mais racional do que emocional, você começa a aliviar a pressão dentro de você, tá? Você alivia um pouco a pressão dentro de você e isso exige muito mais maturidade, muito mais amor, muito mais carinho com você. Por isso que eu coloquei essas 12 tarefas. Se você fala assim, tá, eu não tô conseguindo, então vai lá, para e compreende. Por que eu não estou conseguindo? Qual tarefa que está sendo mais desafiadora? Por que está sendo desafiadora? E daí você vai lá e começa a fazer seus ajustes. Quando você começa a fazer seus ajustes, você começa a performar melhor. Entende que é tudo uma questão de você ter clareza. Eu falei sobre clareza e falei sobre priorizar. Essas desculpas que nós damos, eu não tenho tempo, eu não consigo, tudo isso é questão de prioridade. O que é realmente importante? Quando, por exemplo, eu comecei a fazer exercício físico e eu falei que eu ia fazer todos os dias, por que eu falei? Não é porque, é modinha, não, é porque é prioridade, realmente é importante por questões
de eu quero ter autonomia quando eu ficar mais velha. Longevidade, isso é saúde, isso é muito importante. Para mim, por exemplo, eu quero acompanhar meu filho, ele crescer. Por isso que é prioridade, questão de saúde. Eu coloquei aqui, ó, beber água, alimentação saudável. Por que tudo isso? Fala, Tati, faz sentido? Pois é. E quando você tem uma mentalidade blindada, o que é ter uma mentalidade blindada? É você compreender quem é você, o que você realmente quer, e toda vez que você fracassar, entre aspas, você não tomar isso como um fracasso, porque na verdade isso é uma lição a ser aprendido. E você vai lá, entende que é um dia depois do outro. Ó, tá vendo o dia nascendo? Pois é um dia depois do outro. Essa é a coisa mais linda que Deus nos deu, essa oportunidade diária. Isso pode parecer clichê, de fato, é um clichê. Só que é um clichê verdadeiro. É um dia depois do outro, nada melhor do que um dia depois do outro. Essa é a mentalidade blindada. A gente sai daquela mesmice, poxa, aquela ansiedade toda, aquela monotonia toda de fazer sempre a mesma coisa. Pois é, você acaba saindo daquela mesmice porque você entende que aquilo é importante para você. Essa mentalidade é uma forma de você conseguir compreender por que você faz aquilo que você faz. Sabe? Quando você fala assim, eu vou fazer e eu entendo por que eu estou fazendo. Olha só que diferença, não é? Entende? Daí você, ok, por que eu estou comendo aqueles legumes, aquelas saladas, aquelas frutas? Por quê? Então, você tem um propósito. Por que eu estou dizendo não para aqueles doces, para aquelas sobremesas? Você tem um propósito. Por que eu me propus para ir para a academia? Por que eu me propus fazer meditação? Por quê? Você sabe, você entende isso. E toda vez que você falha, você fala assim, ok, tudo bem, eu falhei agora. Eu vou continuar. Eu vou persistir. Nós temos inúmeros exemplos na história de persistência. Tá? Eu sempre cito aqui, eu acho muito interessante quando eu vi uma reportagem da Gisele Bündchen, ela falou assim, nossa, o primeiro booking que eu fui apresentar, a empresa virou para mim e falou assim, olha, você nunca vai estar numa capa de revista, isso logo no começo dela. Ela acreditava nela, ela queria, e é isso que eu falo, é o propósito, é você ter a mentalidade blindada. Quando nós temos uma mentalidade blindada, você ouve o ambiente, só que aquilo você toma como um filtro, você filtra tudo aquilo. O que ela fez? Entrou por uma orelha e saiu pela outra, porque ela foi lá e bateu na próxima porta. E a próxima porta abriu para ela. Simples. Esses famosos, né? Essas pessoas bem-sucedidas, quantas vezes eles tentaram colocar produtos no mercado, investir e falharam. Falharam. Todos eles falharam. Todos eles falharam. Só que qual a diferença de uma pessoa que falha, que não é bem-sucedida, para aquela pessoa bem-sucedida? É aquela que insiste, é aquela que continua, aquela que persiste e acredita nela. Percebe que o ponto central é você acreditar naquilo que você está fazendo? É você acreditar em você? Esse é o ponto central. Inclusive, os especialistas de vendas, eles falam exatamente isso. Ele fala assim, as pessoas, se você quer, por exemplo, vender mais, vender a sua imagem, você precisa acreditar em você. Ponto. Você precisa acreditar que tudo que você faz tem um propósito e é um propósito para você inabalável e inquestionável. Inegociável. Você tem que falar assim, isso para mim não é negociável. Isso para mim, eu vou lá e eu faço porque eu acredito nisso. Porque isso é estrutural para mim. Isso faz parte da minha essência, principalmente. E isso, uma das formas, uma das estratégias que nós temos para poder ter isso todos os dias, para você manter essa mentalidade forte,
Porque é desafiador, né? Vamos combinar, né? É desafiador. As pessoas falam no nosso ouvido, você liga a TV, você ouve tantas coisas. Pois é. Você fala, Tati, a parte mais desafiadora é essa. Eu sei o que é importante para mim. Só que daí, e aí? A ciência já provou o quanto o ambiente causa de transformação em nós. Existem vários estudos que o ambiente ele faz toda a diferença. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir ter essa mentalidade blindada, depois que você tem essa clareza, depois que você sabe o que realmente você quer, é você cuidar do ambiente que você frequenta. A sua casa, o seu escritório, seja lá onde for, as pessoas que você liga para ir nas suas redes sociais, todas as pessoas, todas. Qual o canal que você assiste, tudo. Tudo isso vai formar ou te ajudar a manter a sua mentalidade forte, a manter o seu propósito inabalável. Essa é uma das primeiras estratégias para você poder manter o seu propósito inabalável, cuidar do seu ambiente. Isso é ciência. A ciência já mostrou o quanto é importante e quão impactante é o ambiente para nós. O segundo passo é uma coisa simples. Coloca num papel tudo aquilo que você quer, que você acredita. Você tem aplicativos hoje em dia, você tem até o bloco de notas aí do seu celular. Coloca para você lembrar. É importante você falar assim, poxa, Tati, eu preciso me lembrar daquilo que eu acredito? Sim, você precisa. Sim, você precisa. Quantas vezes nós somos colocados à prova pela vida, pelas pessoas, para você fortalecer. Eu tomo isso como um fortalecimento. Todas as vezes que as pessoas questionam os nossos valores, você pega, respira fundo, levanta o peito e fala assim, olha, é isso que eu acredito. Eu vou manter minha palavra, eu vou manter meu valor. E uma forma de você fazer é você se lembrar todos os dias. Escreva. Eu não comecei a live falando que eu estava fazendo a colinha aqui dos 12 itens. Pois é, tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado, eu vejo todos os dias. Ah, mas eu não sei quais são? Claro que eu sei quais são. Fui eu que escrevi. Claro. Só que nós temos tantas coisas na cabeça, eu comecei a se distrair. Percebe como funciona a nossa cabeça, o nosso cérebro? É normal isso, é natural. Tem um pouco de empatia, de amor com você, né? É natural isso. Você vai lá e você fala, poxa vida, me distraí. Faz parte. Mas eu vou me distrair do meu propósito, Tati? Sim, a gente se distrai do nosso propósito. Infelizmente, existe aquele livro que eu achei muito interessante, Mais Esperto que o Diabo, né? Ele fala exatamente sobre isso, sobre a nossa forma de lidar com a vida. Nós estamos alienados, né? E da onde vem essa alienação? Vem das distrações que nós temos no dia a dia. E essas distrações, elas acabam conosco. E nós chamamos carinhosamente de sabotadores, né? Aqueles sabotadores. Quanto mais claro você tem isso na sua cabeça, quais são meus sabotadores? Aonde estão meus sabotadores? Você vai começando a eliminar com mais facilidade. Por isso que nós falamos no coach de muita clareza. Você não consegue lutar contra aquilo que você não conhece, tá? Isso é fato. Nós precisamos conhecer para poder entender, compreender e usar aquelas armas. Se você não conhecer o ambiente que você frequenta, o impacto que ele causa em você, se você não souber disso, você não tem como lutar contra isso, certo? Ou fazer aquilo a seu favor, né, também, né? Não vamos falar só negativo, né? O ambiente também transforma de forma positiva, né? Entende? Então, clareza. Como é que a gente tem essa clareza toda? A gente tem essa clareza toda você escrevendo, você colocando para fora, você falando com você. Por isso que um dos itens que eu coloquei aqui, desses 12 itens, foi falando
falar sobre nossos sentimentos. Olha, por que é tão importante isso? Simplesmente porque você coloca para fora tudo aquilo que você está vivenciando, experimentando, e você enxerga, você fala assim, caramba, eu não tinha noção do impacto disso. E daí você vai lá e se entende. Quando você compreende, fica tudo muito mais fácil de lidar, certo? Fica muito mais fácil. Essas são as formas de você blindar a sua mentalidade e você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias. Para, respira, conversa com você. Entende o que está acontecendo à sua volta. Entende. Para você conseguir blindar e você conseguir caminhar cada vez mais. Porque não adianta nada, né? Você ter força, você fala assim, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou capaz e eu consigo. Só que tem um monte de coisas, um monte de forças te puxando. Você fala, eu sou forte, só que você está arrastando um caminhão, você está arrastando um trem. Do que adianta a força se você não usa estratégia? Essas estratégias que eu estou colocando para você, é você escrever, você parar, respirar, conversar com você, você anotar. Tudo isso vai fazer com que você tenha fôlego e fortaleça e você canalize a sua força. Quando você consegue concentrar suas forças, tirando todas as distrações, fica muito mais fácil de você se blindar, de você usar todo o seu potencial. É esse o intuito, tá? É esse o intuito. É você conseguir utilizar todo o seu potencial. É desafiador. Nós precisamos de rotina, tá? Rotina. É você colocar isso na sua cabeça como prioridade, fazer isso todos os dias. Rotina. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente nos seus resultados. Quanto mais centrado você for, mais fácil será você conseguir, você atingir aquilo que você quer, realizar tudo aquilo que você quer. Essa é a proposta, né, que nós, todos os dias, que eu sento aqui todos os dias para poder falar com você sobre como ter os melhores resultados. Você precisa de estratégia, você precisa se blindar. E essas são as formas que eu proponho para você aqui todos os dias, para você se blindar. Uma mente blindada, ela é mais poderosa do que nunca, mais poderosa de qualquer outra coisa. Fica aqui a minha forte recomendação de hoje, pessoal.